Boa noite. Saul Spinelli quer a criação do Disque Idoso Municipal, um canal para receber orientações e denúncias referentes ao bem-estar da terceira idade. O fortalecimento da rede de proteção dos idosos, ela precisa sim ter um disque denúncia, uma delegacia especializada. Vereador Ronaldo Rosa indica a necessidade de criação de cargos de auxiliares para as escolas municipais. Muitas vezes os professores acabam tendo que deixar a sua atividade primordial, que é de orientar, educar e ensinar a criança para cuidar dessas tarefas. E no segundo bloco, índice de mortes e lesões no trânsito deve ser reduzido pela metade em 10 anos. Iniciamos o Jornal da Câmara destacando as últimas demandas defendidas pelo vereador Saul Spinelli na Câmara Municipal. O socialista chegou a encaminhar 4 indicações ao Poder Executivo. Os detalhes na reportagem de Paula Petrini. Um dos defensores da terceira idade no parlamento é o vereador Saul Spinelli. Desta forma, ele apresentou a sugestão de criar o Disque Idoso Municipal. Um canal para receber orientações, denúncias e reclamações que envolvam o bem-estar dos maiores de 60 anos. 2050, há previsão de que 30% da nossa população seja formada por idosos. Então eu estou assim bastante otimista que a criação de o fortalecimento da rede de proteção dos idosos, ela precisa sim ter um disque denúncia, uma delegacia especializada, toda uma estrutura preparada para que os nossos idosos sejam protegidos. E a gente sabe que a violação de direitos contra os idosos é silenciosa e crescente. Outro pedido de Saul Spinelli é para realizar a vacinação de prevenção à pneumonia para idosos e pessoas acamadas. A vacinação contra a gripe já é uma realidade em todo o Brasil e Passo Fundo vai de casa em casa, né? Nas pessoas acamadas. A vacina contra a pneumonia, ela favorece uma proteção para que os idosos não tenham, ou se tenham, seja um número muito pequeno de pneumonia, que é um dos principais motivos de morte na idade, né, avançada, na terceira idade, no período de inverno. Então, essa vacina ainda não é obrigatória, mas a gente sugere que seja feito um estudo, né, que possibilite que isso seja feito principalmente naqueles idosos acamados. O parlamentar também encaminhou uma indicação sugerindo que seja criado um ambulatório de rua para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. A ideia é prestar atendimento médico e psicológico. Esse ambulatório seria formado por uma rede que já existe, mas que está hoje em prédios. Então, assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros, né? E que podem sim fazer um ambulatório e ir lá na praça, conversar com o cidadão, mostrar para ele que ele pode mudar de vida, ele pode sair da rua, ele pode sair da praça, ele pode buscar ajuda para tratar a drogadição, tratar a dependência química, arrumar um emprego e reconstruir a sua vida. Para finalizar, Saul Spinelli indicou ao Executivo Municipal a construção de um prédio para o PSF do Núcleo Habitacional Luiz Seque, na Coab 2. É um ambulatório construído na década de 90, está junto à escola, ao prédio da escola. Então o que nós queremos e desejamos? Nós temos área lá, vamos construir um prédio novo, em conformidade com a legislação, com a vigilância sanitária, né, que possa atender não só a Coab 2, como a Berthier, como o loteamento Pampa e toda aquela população também de jovens, de adolescentes, de adultos e de idosos. Estamos bastante entusiasmados com essa bandeira que nós estamos levantando junto com a Moluse, Associação de Moradores, o presidente Paulo, a sua diretoria, e nós acreditamos que nos próximos anos isso vai se tornar realidade, como se tornou realidade a nossa luta junto com o prefeito Luciano Azevedo e o secretário Luiz Arthur e agora a secretária Carla para a construção da UBS na Vila Nova, a UBS na Vila União, a UBS na Nenê Grefe, a UBS na Jerônimo Coelho, a UBS no Adolfo Groto, que vai ser inaugurado nos próximos meses, e agora o início da construção da UBS do Jaboticabal. São receitas que dão certo, ou seja, planejamento, união e principalmente pés no chão.
As coisas se fazem com planejamento, com os pés no chão, não comprometendo a folha de pagamento do município, comprometendo sim com a verdade, o compromisso, o planejamento. O que não dá para se fazer hoje, vamos fazer amanhã, vamos fazer o ano que vem, vamos fazer no outro ano. Mas olhando olho no olho do cidadão e dizendo o seguinte, isto é possível, vamos fazer, isto não é possível, vamos fazer daqui a um pouco. O vereador Ronaldo Rosa quer que o município estude a possibilidade de contratação de auxiliares para as atividades escolares. O pedido foi formalizado por meio de uma indicação, como justificou o parlamentar à equipe da TV Câmara. Porque hoje, nas escolas municipais, nós temos o assistente em educação. O assistente de educação, normalmente, é um servidor com formação superior e que, às vezes, conforme algumas funções que tem dentro das escolas, fica muito aquém daquela formação que ele tem, que é, por exemplo, no caso das crianças pequenas, berçário, ou crianças nos primeiros anos de vida, que é às vezes trocar uma fralda, que é às vezes levar a criança ao banheiro e depois limpar a criança após ela fazer as suas necessidades, que é às vezes de cuidar de um banheiro da escola, de limpar o banheiro da escola, de auxiliar na feitura da alimentação. Então, enfim, são atividades que hoje teria que ser feita pelos assistentes de educação infantil, mas, como eu falei, muitos pela formação superior ficam muito aquém, né, do seu desejo de estar fazendo esse tipo de atividade. O auxiliar de atividades escolares seria justamente para fazer essas funções. Seria um cargo menor, onde a escolaridade seria exigida seria menor e, obviamente, a remuneração também menor, mas que pudesse fazer esse trabalho mais prático do dia a dia dentro da escola e, sem dúvida nenhuma, é um anseio das direções das escolas, porque esse tipo de trabalho, esse tipo de servidor está fazendo muita falta e, muitas vezes, os professores acabam tendo que deixar a sua atividade primordial, que é de orientar, educar e ensinar a criança para cuidar dessas tarefas. O Câmara Debate, que será exibido após a sessão plenária de hoje, vai falar sobre a reforma e ampliação do aeroporto Lauro Cortes. Os convidados do programa são os vereadores Paulo Necli e Márcio Patucci e o representante da CISA, Marco Matos. É um modal importante, né, no escoamento, seja de produção, seja de serviço, seja de turismo, seja de que segmento for de produção. Então, o aeroporto, na minha opinião, ele é indispensável para o crescimento. E ele está no tempo certo, no tempo em que o transporte coletivo retoma um espaço interessante. Se nós estamos hoje brigando pelas melhorias do aeroporto, não é só para que o aeroporto tenha mais condições estruturais, é porque com ele nós podemos criar a consciência nas companhias aéreas, e pena que no Brasil são só 4, precisávamos ter outras companhias para que nós pudéssemos ter voos mais baratos, a exemplo dos Estados Unidos, a exemplo da Europa, onde as famílias nos finais de semana vão passear de avião. O aeroporto ele já tem o seu protagonismo, né? Claro que em algumas circunstâncias, né, ganhamos voos, perdemos voos, mas eu vejo que com essa ampliação, né, não falo em reforma, mas acho que essa ampliação ela capacitará Passo Fundo para um novo salto de desenvolvimento, né? Nós vamos olhar para a cidade assim como nós olhamos hoje para Chapecó, nós olhamos hoje para outros municípios que têm Joinville, né, também, uma cidade de Santa Catarina, um pouquinho maior que Passo Fundo, mas tem um aeroporto com condições, e a gente vai ter toda a condição de ser um grande propulsor, né, do desenvolvimento. Nós chegamos ao sucesso, que foi a união, Patucci. A união, a força. Todos enganjados, todos puxando para o mesmo lado. E dizer que hoje ainda tem gente que não acredita que dia 31 vai ser aberta a licitação. O Passo Fundo Shopping, que será inaugurado em outubro, está oferecendo cerca de 1.500 vagas de emprego. A seleção dos candidatos já teve início e os interessados devem se cadastrar no site que está aparecendo no vídeo, no item Trabalhe Conosco. As oportunidades são nos setores de administração, operações, marketing e financeiro. Também serão oferecidas vagas em 170 lojas, cinema, mercado, segurança, quiosques e serviço de alimentação. Até agora, a obra do empreendimento está com 85% do seu andamento finalizado.
E a seguir, os detalhes da audiência pública realizada em Passo Fundo, com o objetivo de traçar metas para reduzir o número de mortes e lesões no trânsito. Você sabe por que é importante manter distância do veículo da frente? Se você está a 80 km por hora, precisa em média de 34 metros para parar depois de pisar no freio. Com a pista molhada, vai precisar de 50 metros. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Oi é um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Estamos de volta com o Jornal da Câmara para falar sobre o Plano Nacional que busca reduzir o índice de mortes e lesões no trânsito. Recentemente, a nova lei foi discutida em audiência pública aqui em Passo Fundo, que contou então com a participação dos agentes de trânsito. Então, para falar sobre este assunto, eu converso com Raquel Rubio, que vai nos trazer as informações deste evento. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Boa noite. Esse evento ele aconteceu no mês de junho, né, no início de junho, onde ele trouxe para discussão em Passo Fundo. Na verdade, no estado todo aconteceram 6 momentos, né, 6 audiências públicas, para que a sociedade pudesse se manifestar. O que nós podemos fazer para termos um trânsito mais seguro, para termos uma mobilidade, né, dentro dos parâmetros da segurança. E trouxe também uma meta, né, embora nós temos aí já estamos quase no final da década mundial de segurança no trânsito, onde desde 2011, né, até 2020 nós teríamos a meta de reduzir em 50% o número de mortos e feridos no trânsito. Agora, com essa nova lei, inclusive uma lei de um passo-fundense, né, do Beto Albuquerque, que ele trouxe essa questão de que nós ampliamos a nossa década. Então, nós temos aí até o ano de 2028 para ser cumprido a meta de diminuir em 50% o número de vítimas fatais e de lesões no trânsito. E vários órgãos estão envolvidos, então, nesse desafio de reduzir o número de vítimas. Isso, dentro dos parâmetros, né, dos pilares da segurança no trânsito, que agora está crescendo, acrescentado mais um. Então, a gente sempre falou em educação, fiscalização, né, engenharia. E agora nós temos também a questão das estatísticas. Então, dentro deste plano, são várias entidades a nível municipal, estadual e federal que trabalham em favor de um trânsito mais seguro. É claro que foram apontados aqui em Passo Fundo, né, que foi a única que nós participamos, nós sentimos a necessidade de uma padronização entre os 3 níveis, né, municipal, estadual e federal. Para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, as estatísticas, a Polícia Federal ela tem uma metodologia, o município tem outra e o estado outra. Então, na verdade, a gente não consegue ter a dimensão de como está realmente o nosso trânsito, porque nós não conseguimos ter uma padronização. Também a questão do Centro de Formação de Condutores, né? Há um questionamento muito grande. Estão ensinando apenas a dirigir ou estão ensinando a ter a carteira de motorista ou a saber a dirigir, saber a dimensão, a responsabilidade que é ter uma carteira de motorista? Então são todos esses viés e o Plano Nacional ele vem para isso, não é só para o município, para o estado, não, é para um país inteiro, né, para o nosso país, diminuir em toda a sua extensão. Hoje nós temos dados aí do DPVAT, que embora não sejam dados totalitários, né, que tem algumas abordagens, depende do ano que você entrou, que apontam 40 mil mortos no trânsito brasileiro por ano. Então, o que fazer para reduzir? Então, a gente tem aí que pensar desde a questão do pré-atendimento,
né? Desde a questão da prevenção, do pré-atendimento ao acidente, que nós também temos que envolver, né, nessas políticas, até a questão aí das infrações, da fiscalização. Então não adianta ser discutido apenas um pilar, tem que ser trabalhado em conjunto. E esta audiência pública, Raquel, também demonstrou a necessidade dos poderes públicos trabalharem a questão da conscientização, né? E também aí a educação, que já é uma coisa que acontece muito aqui em Passo Fundo nas escolas, através de projetos realizados por vocês. Sim, a educação em todos os momentos foi sempre apontado. Por exemplo, nós tivemos vários órgãos que falaram, demonstraram, e todos eles têm esse quesito. Educação é primordial, né, para se ter. Nós temos projetos em Passo Fundo, nós temos um plano municipal de educação para o trânsito que aborda 8 projetos este ano, né, sempre baseado em estatísticas, né, inclusive nós estamos já recebendo um projeto federal que se chama Vida no Trânsito, que é o estudo das estatísticas, e a partir deste projeto, então, nós podemos trabalhar e avançar aí para a questão da prevenção. E a imprudência continua sendo um dos fatores que mais contribuem, então, para o aumento no número de acidentes de trânsito? Sim, a questão da imprudência tem a ver com o comportamento, né? E todas as pesquisas, todas as abordagens que se faz nesse quesito, nós entendemos, sim, que é o comportamento humano que é o principal fator que está fazendo com que nós tenhamos esses altos números, né? E esse comportamento humano, né, nós até defendemos num trabalho de conclusão, né, de curso, que ele é 100% humano. Por quê? Aí falam, tem o problema da engenharia, mas o problema da engenharia teria o fator humano envolvendo. A teoria da fiscalização também tem o fator, né? O poder público também é o fator humano que está envolvido. Então, na verdade, nós temos aí 100%, né, das causas de acidentes é por fator humano, ou porque alguém deixou de fazer o que deveria, ou alguém fez o que não poderia ser feito. Você mencionou aí cerca de 40 mil mortes por ano no Brasil, mas ainda as pessoas acabam não lembrando de outro dado muito preocupante, que a cada uma morte fica então uma pessoa paraplégica e outra tetraplégica. Isso, e principalmente nesse quesito, o custo que isso gera para a nossa sociedade na saúde. Nós não temos mais de bilhões, né, anuais que são gastos com essas vítimas de trânsito que poderia ser investido em educação, em saúde, em atendimento ao público. Então, o trânsito está além dessa questão, né? Essa problemática, nós às vezes pensamos, mas não aconteceu comigo. Mas não aconteceu contigo, mas você está sofrendo, ou a falta de verba para a educação, para alguma coisa que poderia ter sido desse dinheiro utilizado com tratamentos de acidentes de trânsito. Hoje, em Passo Fundo, uma das grandes preocupações, então, dos agentes de trânsito é com o público idoso. Isso, as estatísticas, então, do ano passado comprovaram que 50% das vítimas do trânsito são pedestres e desses 100% são idosos. Então, nós estamos fazendo um trabalho nos CREAT, nos DAT, nos grupos de terceira idade, focando na questão da segurança. E de uma forma lúdica, né, de certa forma, mas nós mostramos os perigos que estão enfrentando. Para vocês terem uma ideia, nós somos uma cidade do interior que muitas pessoas, quando ficam idosas, elas vêm para a cidade para ter atendimento, assistência, né? E aí isso gera que as pessoas vêm e não conhecem a nossa sinalização, não conhecem como funciona o trânsito e acabam colocando esses idosos em risco. Então nós trouxemos a nossa atividade, é uma atividade prática, onde o idoso ele é colocado dos dois lados, do lado do condutor e do lado do pedestre, para entender os perigos que eles podem ter no trânsito. Então a ideia é justamente essa, de uma maneira brincando, mas que a gente possa mostrar o que tem. Para você ter uma ideia, muitos não conhecem a sinaleira do pedestre, nem perceberam, andam pelas ruas para receber, para ir no mercado e não observaram que existe esse mecanismo que pode auxiliar na questão da travessia, né, nas vias de Passo Fundo. Um exemplo de sucesso é a Balada Segura, né? Esse projeto que a gente tem visto com mais frequência, então, no nosso município. A Balada Segura já fazem 6 anos, já quase 6 anos, agora em agosto, faz 6 anos que nós temos, e nós conseguimos reduzir o número de mortes, principalmente na madrugada. Nós até já tivemos alguns acidentes graves, mas mortes faz muito tempo que nós não vimos na região central, que é onde acontece, por enquanto, as operações Balada Segura. Mas nós temos um dado muito importante,
que é a questão que este ano, no primeiro, até junho, né, de janeiro a junho, considerando o ano passado, nós estamos com a redução de 50% no número de mortos dentro do perímetro urbano, considerando este ano, 2018 com 2017. Isso é uma vitória para nós, né? Onde nós passamos alguns meses sem ter nenhum acidente com morte no nosso município. Isso é muito importante para o nosso trabalho, não só o nosso, mas de todas as secretarias da Prefeitura de Passo Fundo que trabalham a questão do trânsito. E os resultados, então, destas audiências públicas que estão acontecendo em todo o país serão divulgados aí no mês de setembro, durante a Semana Nacional. Isso, esses dados, inclusive vocês podem enviar, quem quiser, né, pode enviar e-mail, pode até mandar para o município, que é Educacão Trânsito, né, educação sem o cedilha, o tio, educaçãotrânsito@pmpf.rs.gov.br. Pode enviar a sua sugestão, que nós estaremos enviando para o CETRAN, que eles estão construindo esse documento do Rio Grande do Sul, né, que vai para o DENATRAN, de o que nós queremos, o que você quer para um trânsito, né, mais seguro, o que nós podemos fazer para um trânsito mais seguro. Raquel, mais uma vez, muito obrigada, então, pela sua participação e por nos trazer, então, essas informações importantes desta audiência. Muito obrigada e lembrando, então, que o tema deste ano é Nós Somos o Trânsito. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo início de semana.